possível colocar para mim, por gentileza, lá no projetor, Romanos capítulo 8, versículo 28? Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu quero ler com a igreja. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nós podemos ler juntos? A palavra de Deus diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Pode tomar o teu assento, por gentileza. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. Sempre que eu posso, eu estou aqui no primeiro dia da semana sentado aprendendo, que é um privilégio, né? Mas hoje, aprove a Deus a gente aprender ensinando. Que quem trabalha na área da pedagogia ensina que é o melhor método de aprendizagem, né? Então Deus abençoe ao departamento da escola bíblica dominical da nossa igreja, missionária Elda, missionária Eliane. Muito obrigado, pastora Miguel Filho, pela oportunidade, né? Eu digo assim porque naqueles 9 meses que eu fiquei pastoreando, eu descobri algo que até então, não sei se por inocência eu não sabia. Nenhum líder de um departamento tem autoridade para pôr alguém numa tribuna sem autorização do pastor. Então, quando a gente agradece o departamento, é muito coerente agradecer ao anjo da igreja. Obrigado, pastor. E ouvindo aqui o testemunho do irmão Luiz, da nossa amiga em Cristo Jesus, que foi aprovada, né? Conseguiu a sua autorização para dirigir sem nenhum desgaste, irmã Edith. A gente observa a coerência do mover de Deus na escola bíblica nessa manhã, né? Falando sobre as provações e a aprovação, que é automático em meio a uma aprovação. Eu costumo dizer que Deus só prova quem Ele já decidiu na eternidade a aprovar. Eu vou repetir: Deus só prova quem Ele já decidiu na eternidade a aprovar. Costumo também falar que só passa pelo fogo, que é uma forma de se purificar uma pedra preciosa, aquilo que é precioso. Não se pega um cascalho, uma pedra qualquer, para passá-la pelo processo de refinamento no fogo. Quando se busca ou pega uma pedra para passar por esse processo, é uma pedra preciosa. Então o fato de ir para o fogo, ser refinado, já é sinal de que você é precioso. Agora, depois que é refinado, aprovado, depois do processo do fogo, aquela pedra preciosa não é só mais uma pedra preciosa, mas ela é uma pedra preciosa de muito valor. Você que já teve a oportunidade de ir num garimpo, eu pregava em uma região do Pará, e justamente a pessoa que financiou o evento, e que inclusive me levou e me hospedou na casa dele, era garimpeiro. E aí ele me levou lá no ambiente de trabalho para me orar, e foi me explicando, né? E pegaram lá eu não esqueci o nome que se pronuncia, quando pega o ouro grosso, sem ele ser refinado, e estava assim um formato meio feio, né? E eu falei, mas isso aqui é o ouro mesmo, de uma aliança, aquele é ouro bonito. Ele é, pastor, mas depois que passa pelo processo, não é apenas uma pedra preciosa, mas é uma pedra de valor. Aí é que vem o valor, é depois de ser refinado e aprovado pelo fogo. Explicando num contexto espiritual, nós somos uma pedra preciosa na mão de Deus, mas uma vez que somos provados, refinados pelo fogo, nos tornamos uma pedra preciosa de muito valor, mas de muito valor mesmo. Queridos, eu li de propósito o versículo 28 do capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para trazer uma pequena ilustração.
para a gente entender com mais precisão o que o bispo Samuel, através dessa 12ª lição, traz a nós, a igreja. Nessa ilustração eu quero que você atenta muito, porque vai te fazer entender com mais precisão. Conta-se que em um reino antigo, havia um rei muito poderoso, que conquistou muitas batalhas, se tornou um homem de sucesso. Mas aqueles que eram mais próximos dele, sabiam que os êxitos que ele adquiriu nas guerras, o sucesso da sua vida, toda a sua boa fama, se dava precisamente a 3 tipos de amigos íntimos que ele tinha. E é esses 3 tipos de amigo íntimo que sempre lhe aconselhavam, que sempre lhe orientavam. Tinha um que era cristão, muito temente a Deus, e que amava estudar as Sagradas Escrituras. Geralmente a gente que gosta de ler a Bíblia, de estudar, costumamos ter alguns versículos-chave que a gente seleciona na Bíblia, que às vezes a gente até decora. Se eu perguntasse aqui os estudiosos, qual o versículo que você mais ama? A pessoa vai falar automaticamente, né? Algum versículo, uns vão dizer o verso 1 do Salmo 23, outros vão dizer o versículo 3 do capítulo 43 de Isaías, outros vão falar aqui o versículo 28, capítulo 8 da carta aos Romanos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Logo, esse amigo cristão do rei, que era o mais próximo dentre os 3, o versículo que ele mais amava era esse que eu li com vocês, o versículo 28, do capítulo 8 de Romanos. E todas as vezes que ele dava um conselho para o rei, ele concluía ou fechava as suas orientações, dizendo: meu rei, descansa o coração, porque não se esqueça, a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas num belo dia, o rei decidiu amolar a lâmina da sua espada por conta própria. Ele mesmo se deu o prazer, pegou a espada e começou o processo amolando a lâmina da sua espada pessoal. Num descuido, houve um pequeno acidente, e ele cortou a ponta do dedo indicador da mão esquerda. E ficou muito chateado, porque era uma figura pública, era o monarca da nação. E aí ele franziu a testa, começou a questionar e dizer: que coisa, agora eu não sou um homem perfeito, como que eu vou chegar diante do meu povo e levantar as mãos e abençoá-los? Vão olhar para a minha mão esquerda, vão ver que eu perdi a ponta do dedo indicador e vão fazer bullying, né? Criticar, vão dizer: o nosso rei não tem um corpo perfeito, está faltando um membro do corpo. E naquele murmurinho ali, os seus amigos súditos ficaram com medo de se aproximar, porque o rei estava nervoso, poderia tomar uma decisão precipitada. E aí olharam um para o outro e chegaram à seguinte conclusão: pede o amigo cristão, que é mais próximo dele, para ir lá consolá-lo. E o amigo cristão se aproximou e falou: meu rei, calma, fica tranquilo. O senhor não lembra que eu sempre tenho dito para o senhor que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? O rei olhou para ele e falou assim: já basta, acabei de perder a ponta do meu dedo indicador, e você vem com essa ladainha de Bíblia? Todas as vezes que você conversa comigo é o mesmo versículo. Eu nem acredito 100% que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem coisa nela ali que não é a palavra de Deus, não, é coisa que o homem acrescentou. Principalmente esse versículo 28, meu amigo, aonde já se viu o próprio Deus dizer que todas, no plural, todas as coisas contribuem para o bem. Que bem há em um acidente, que bem há em uma tragédia, que bem há em perder a ponta do dedo indicador. Eu não vejo bem nenhum em tudo isso que eu estou vivendo. Só que tem um negócio: não adianta nada eu falar isso para você, porque você é muito estudioso, devoto ao Deus do céu, ama demais a Bíblia e jamais vai acreditar no que eu acabei de lhe dizer. Mas eu vou lhe dar uma lição, porque na prática se aprende melhor do que na teoria. Aí o rei, segurando ainda o dedo indicador que estava faturado, olhou para os soldados e disse: pega o meu amigo cristão, coloca ele na prisão. Não, melhor,
coloca ele lá no calabouço, debaixo da terra. A prisão é aqui em cima, o calabouço é lá embaixo. Deixa ele lá com os delinquentes, se alimentando com os delinquentes, comendo a comida de presidiário. E detalhe, todas as vezes que ele estiver lá, que vocês forem levar alimento, diga para ele: você está aqui, não é porque você merece, pelo contrário, tu não fez nada para estar onde você está. E aí perguntem para ele se há algum bem, se há alguma vantagem em estar lá no calabouço sem ter feito nada para merecer. Quem aqui nunca questionou ou falou para si próprio: o que eu fiz para merecer isso que eu estou vivendo? O que eu fiz, pastor Wilma, para estar vivendo a história que eu estou vivendo? Passou-se uma semana, duas, na quarta semana, a ferida do rei cicatrizou. Alguém chegou e falou: meu rei, semana que vem é temporada de caça. E o hobby do rei, para quem não sabe, o hobby é aquilo que o rei gostava de fazer, praticar. Aí disseram: ó rei, a semana que vem é temporada de caça, e o senhor precisa já dar as ordens para a gente preparar os animais, os instrumentos bélicos de caça, para o senhor ir lá para a mata caçar. O rei esqueceu que o amigo cristão, que era companheiro pessoal dele, que todo ano ia com ele para a mata caçar, o rei esqueceu que o amigo estava no calabouço. Aí o rei falou assim: então avisa o meu amigo cristão para ele se preparar, porque a semana que vem a gente vai para a mata caçar. Aí informaram para o rei: meu rei, ele está lá no calabouço, o senhor está dando uma lição, ele está em fase de aprendizagem. Aí o rei falou: é mesmo, deixa ele lá, porque assim fica melhor, porque ele também ama ir para a mata caçar. Então quando eu retornar da temporada de caça, a gente manda soltá-lo do calabouço, e eu vou dizer para ele: você ficou aí sem dever nada, perdeu a oportunidade de ir me acompanhar na caça, e agora você entendeu que nem tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Rasga essa página que contém esse versículo da Bíblia. Altas horas no meio da mata, o rei se depara, é só uma ilustração, o rei se depara com uma tribo de índios canibais. E os canibais, na tradição, comem carne de ser humano, né? Capturar o rei, igreja, prender o rei, rachar a lenha, preparar o tacho e começar a cerimônia. Vamos degustar o rei, carne fresca. Mas aí o chefe político da tribo, o cacique, não podia tomar decisão sem o conselho do chefe religioso, o pajé. E aí mandou chamar o pajé e falou: olha a presa, pegamos o rei e vamos degustá-lo. O pajé falou: então vamos oferecer a alma dele aos nossos deuses, com D minúsculo, né? E aí o pajé começou a cerimônia, soltando fumaça no corpo do rei, tocando nos membros do corpo e oferecendo a alma dele aos seus deuses. Quando o pajé tocou na mão esquerda, viu que faltava a ponta do dedo indicador. Aí o pajé chamou o cacique em particular e falou assim: esse rei não é perfeito, ele está faltando um membro do corpo. Os nossos deuses não vão aceitar a alma dele, então não podemos degustar a carne dele. Pelo contrário, na nossa tradição aqui da tribo, isso vai acarretar maldição para nós. Se vale um conselho de quem tem experiência, disse o pajé ao cacique: solta ele, não toque em um só fio do cabelo dele não, deixa ele embora. Soltaram o rei. E quando o rei chegou no palácio, sentou no trono, respirou e: ufa, agora eu entendi o que o meu amigo cristão queria me dizer, quando ele sempre recitava para mim Romanos capítulo 8, versículo 28. Realmente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus não permitisse eu perder a ponta do dedo indicador, eu teria perdido a minha vida lá na mata. Manda soltar meu amigo. Vou pedir desculpa publicamente. Dê um banho nele, coloca vestes finas, prepara a mesa. A gente foi injusto com o meu amigo. Quando o amigo cristão chegou, o rei se pronunciou publicamente: quero lhe pedir desculpa e perdão. O amigo levantou e disse: calma, meu rei, fica tranquilo, o senhor não tem necessidade nenhuma de me pedir desculpa. Nada do que aconteceu, aconteceu sem a permissão do meu Deus.
O rei olhou para o amigo e falou assim: é muito puro, é muito crente, passa por tudo que passou, sem dever nada. E quando eu reconheço que ele estava certo e eu errado, mesmo assim, ele se posiciona como um cristão fiel a Deus. E enquanto o rei estava elogiando, o amigo disse: meu rei, tudo o que está acontecendo se resume no que eu sempre lhe disse, e reafirmo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O rei olhou para cima como se estivesse olhando para Deus e falou: eu até entendo, Deus, que o Senhor poupou a minha vida, permitindo eu perder a ponta do dedo indicador. Eu até entendo a minha provação primordial para o livramento de algo muito mais desconfortável. Mas o que eu não consigo entender, olhando para cima, falando como se estivesse dizendo com Deus, o que eu não consigo entender é como que o Senhor permite um homem tão puro, tão crente, tão amante da tua palavra, ficar 4 semanas no calabouço sem dever nada. Aí Deus respondeu através dos lábios do amigo. O amigo levantou as 2 mãos e falou: meu rei, quantos dedos eu tenho em cada palma da mão? Os 5, total 10. Quem é que vai com o senhor todo ano para a mata caçar? Você, meu amigo. Então eu não lhe disse, meu rei, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Se o meu Deus não tivesse no controle da situação e não permitisse o senhor me colocar no calabouço, quem ia com o senhor esse ano para a mata era eu de novo. Sabe o que ia acontecer? O senhor ia estar aqui dando testemunho e eu estaria lá na mata sendo degustado. Mas Deus sempre esteve no controle e está no controle de tudo. Por isso eu reafirmo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.